Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de novo da região de Tiro, passou por Sidônia e continuou até o mar da Galileia, atravessando a região da Decápole. Trouxeram então um homem surdo que falava com dificuldade e pediram que Jesus lhe impusesse a mão. Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão e em seguida colocou os dedos nos seus ouvidos, cuspiu e com a saliva tocou a língua dele. Olhando para o céu, suspirou e disse: Éfata, que quer dizer, abre-te. Imediatamente seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Jesus recomendou com insistência que não contassem a ninguém, mas quanto mais ele recomendava, mais eles divulgavam. Muito impressionados, diziam: Ele tem feito bem todas as coisas. Aos surdos faz ouvir e aos mudos falar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos assentar? Irmãos e irmãs, nós estamos celebrando hoje, 23º do tempo comum. Nós temos a possibilidade, durante o tempo comum, de ouvirmos os relatos do cotidiano do ministério de Jesus. E desde o domingo passado, nós estamos ouvindo o Evangelho de São Marcos, capítulo 7. Então, quem participou da missa no domingo passado, ouviu Jesus chamando a atenção dos fariseus, dos mestres e doutores da lei, dizendo que não era o que entrava pela boca que contaminava o interior do homem, mas era aquilo que saía do coração. Então, depois de sair daquele ambiente, Jesus estava em Cafarnaum, ele faz um roteiro por uma região totalmente distante, e foi este roteiro que o início do Evangelho de hoje nos situou. E é importante nós compreendermos também que sempre que o Evangelho dá alguma informação, é porque ela tem um significado teológico por detrás dela, mesmo quando a informação é sobre a geografia. Então pegue aí o seu folheto no Evangelho de hoje e vamos retomar o versículo 31, que é o roteiro geográfico por onde Jesus passou, para que a gente entenda por que o evangelista cita toda esta trajetória que Jesus fez. Acharam aí no versículo 31? Vamos ler juntos o versículo 31? Naquele tempo, Jesus saiu de novo da região de Tiro, passou por Sidônia e continuou até o mar da Galileia, atravessando a região da Decápole. Então, por que o evangelista nos cita todo esse roteiro de Jesus? Porque no domingo passado ele estava em Cafarnaum. Depois que ele saiu de Cafarnaum, ele foi para a região de Tiro, passou por Sidônia, atravessou o mar da Galileia e passou também pela Decápole, que era o conjunto de 10 cidades na divisa com a Fenícia, que não era composta pelo povo judeu. O evangelista cita todas essas cidades por onde Jesus passou, porque estas cidades, Tiro, Sidônia e a Decápole,
pertencia aos povos pagãos. Então, quem era considerado pagão na época de Jesus? Quem não pertencia ao povo judeu, ao povo da antiga aliança, ao povo do Antigo Testamento. Eles cultuavam vários deuses, não é? E para os judeus, estes deuses eram falsos. Então, os judeus tinham totalmente uma aversão contra todas estas cidades por onde Jesus passou. E por que Jesus foi para a região pagã? Porque andando por toda a Judéia, Galiléia, Jerusalém, os judeus que receberam a graça de ser o povo da antiga aliança, não acolheram a palavra de Jesus. E foi isso que nós acompanhamos no evangelho de domingo passado, Jesus pegando firme com os fariseus, com os mestres e doutores da lei, mas eles não se abriam ao poder da ação de Jesus. E Jesus, percebendo que em todo Israel aquele povo não era aberto à ação dele, à palavra dele, para onde que Jesus vai? Para os pagãos. Porque vai ser entre os povos pagãos que Jesus realiza o maior número de milagres, de curas e de prodígios. E por que isso acontece? Porque os pagãos que adoravam os falsos deuses, que não pertenciam à antiga aliança, não eram descendentes de Abraão, de Isaac, de Jacó, foram os primeiros a se abrirem à ação de Jesus. E é por isso que o evangelista nos cita esse roteiro, dizendo: olha, Jesus estava numa região pagã. Agora nós vamos acompanhar o que Jesus fez numa região pagã, porque em Cafarnaum Jesus não pode fazer nada. Pelo contrário, os judeus só questionavam, não é? Jesus dava catequese, mas eles não acreditavam. E quando Jesus percebeu a dureza do coração deles, Jesus falou: não adianta eu continuar aqui. E vai para a região da Decápole, passa pela região de Tiro e também de Sidônia, não é? Todos ali na divisa da Fenícia, povos pagãos. Agora olha o que acontece nesta região pagã aonde Jesus estava. Vamos agora para o versículo 32. Vamos ler juntos o versículo 32? Trouxeram, então, um homem surdo, que falava com dificuldade, e pediram que Jesus lhe impusesse a mão. Então traz a Jesus um homem que era surdo-mudo. Então vamos entender o que acontece com uma pessoa que é surda. Uma pessoa que é surda, ela não tem a capacidade de quê? De ouvir, certo? Não tendo a capacidade de ouvir, ela também se torna muda. Por quê? Porque nós aprendemos falar ouvindo. Quem tem filho pequeno aí, criancinha, como que a criança aprende a chamar a mãe de mamãe? A mãe ensinando e falando para a criança. Como que a criança aprende o nome de cada pessoa da família? Ouvindo alguém que está perto dela falando o nome daquela pessoa. Então, o mudo só é mudo por quê? Porque ele é surdo também. Então é necessário nós compreendermos, porque daqui a pouco nós vamos trazer essas realidades numa dimensão mais da fé, certo? Então, uma pessoa que é surda e muda, ela tem dificuldade de se relacionar com as outras pessoas, não é? Porque a comunicação dela é comprometida. Ela precisa fazer uma linguagem de sinais. Hoje nós temos a Libras, não é? Que é aquela linguagem brasileira de sinais, que ajuda o surdo-mudo a se comunicar. Às vezes eles conseguem gugunar, mas nós temos dificuldade para entender na relação o que o surdo-mudo quer nos dizer.
Então este é outro elemento importante também, que tem um significado de fé, que nós vamos tratar daqui a pouco. E na época de Jesus, toda pessoa que tinha alguma deficiência física, era considerado um pecador. Por quê? Porque aquela deficiência física era consequência do pecado da pessoa ou do pecado da família daquela pessoa. Então, nenhum deficiente, uma pessoa que tem uma necessidade especial, poderia frequentar a sinagoga, principalmente a sinagoga de Jerusalém. Por quê? Tendo deficiência física, logo é considerado um pecador, um maldito. Sendo um pecador e um maldito, não poderia ingressar na comunidade judaica. Então é por isso que todas as pessoas que possuíam alguma deficiência na época de Jesus, ficava à margem da sociedade, ficava excluída do contexto social, porque eram considerados pecadores e malditos. Se vocês lerem, por exemplo, a cura do leproso, aonde que o leproso estava? À beira do caminho. Se vocês lerem o relato da cura do cego de nascença, aonde ele estava? À margem do povo, porque não poderiam estar junto com os judeus, devido a esta concepção religiosa da deficiência física. Então este homem era surdo-mudo, logo ele tinha uma deficiência. Tendo deficiência, ele é considerado o quê? Pecador e maldito. O Evangelho narrou que as pessoas trouxeram um homem surdo até Jesus. E é interessante porque o evangelista cita esse detalhe para dizer que esta é a missão da comunidade cristã. Pegar aquelas pessoas que estão à margem, que estão excluídas, que estão longe de Jesus, e fazer o que com elas? Trazê-las até Jesus. Quem participou da missa da família, ouviu o padre dizendo que muitas vezes a nossa tendência é muito mais de falar mal, de espraguejar, de excluir essas pessoas, meditávamos isso na cura da sogra de Pedro, do que trazê-las até Jesus. Então, aquele homem não veio por conta própria até Jesus para receber os benefícios que Jesus poderia oferecer a ele. E pode ser que muitas pessoas que convivem com você não virão por conta própria até Jesus, e elas precisam ser levadas até Jesus, elas precisam ser trazidas até Jesus. E esta é a nossa missão, de não desistir daqueles que estão distantes da graça de Jesus, devido à sua surdez, por não escutar a voz de Jesus, porque uma pessoa surda é uma pessoa que não escuta, certo? Então, o surdo foi levado até Jesus. O Evangelho também disse que ele falava com dificuldade. Acabei de explicar, não é? Por que ele falava com dificuldade? Porque ele não tinha capacidade de ouvir. E quando eles chegaram até Jesus, eles fizeram um pedido. Qual foi o pedido? Pediram que Jesus lhe impusesse a mão. Por que a multidão que traz aquele homem surdo pede a Jesus que impõe a mão sobre aquele surdo? Porque eles sabiam do poder que há nas mãos de Jesus. As mãos de Jesus que puderam curar tantas pessoas. As mãos de Jesus que tocava as crianças. As mãos de Jesus que multiplicaram os pães e os peixes e alimentaram uma multidão. As mãos de Jesus que foram pregadas na cruz. As mãos de Jesus gloriosa,
sinal da sua ressurreição para uma vida nova. Então, quando a sua vida estiver muito difícil, o que você tem que pedir a Jesus? Para Jesus te tocar. Porque o toque de Jesus transmite a cada um de nós a força que habita dentro dele. Olha qual foi a primeira frase da primeira leitura de hoje. Olha lá, volte seu folheto na primeira leitura do profeta Isaías. Olha o que está escrito lá, no versículo 4. Vamos ler as duas primeiras frases do versículo 4. Acharam aí? Vamos ler juntos? Dizei às pessoas deprimidas: criai ânimo, não tenhais medo. Vamos repetir essa última frase? Criai ânimo, não tenhais medo. Diga isso para você agora. Fala seu nome. Qual que é seu nome? Bate no seu peito e diz para você: criai ânimo, não tenhais medo. Vira para quem está do seu lado e diga: meu irmão, minha irmã, criai ânimo, não tenhais medo. E como que nós podemos criar este ânimo? E como que nós podemos desvincular o medo que muitas vezes nos aprisiona? Recebendo o toque das mãos de Jesus. Porque as mãos de Jesus são poderosas e transmite a força que nos anima, e transmite a coragem que nos tira do medo, para que as dificuldades, problemas, doenças e provações da nossa vida não sejam mais fortes do que a nossa fé. Então, olhe a palavra de ordem que Deus te dá nesta manhã: criai ânimo, não tenhais medo. E como que você pode criar ânimo e não ter mais medo? Recebendo o toque das mãos poderosas de Jesus, certo? Então agora voltemos ao Evangelho. Vamos para o versículo 33. Vamos ler juntos o versículo 33. Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão. Em seguida colocou os dedos nos seus ouvidos, cuspiu e com a saliva tocou a língua dele. Paremos por aqui. Vamos compreender a pedagogia da cura daquele homem surdo-mudo. Primeiro, Jesus com o surdo estava rodeado pela multidão. Primeiro, os amigos do surdo que trouxeram até Jesus. E depois, a grande multidão que queria ouvir Jesus. Qual foi a primeira atitude de Jesus? Jesus tomou o surdo e foi com ele para um lugar afastado, fora da multidão. Por que Jesus faz isso? Porque Jesus queria criar uma relação íntima com aquele homem. Jesus queria alcançar o coração daquele homem. O objetivo de Jesus não era fazer milagre para receber o aplauso da multidão, como hoje muitas igrejas fazem. Tem programa de televisão que chama show de milagre, já ouviram falar? Não é? Que precisa de ter uma grande multidão, que precisa ter câmera, que precisa ter transmitido, para quê? Não para revelar o poder de Deus, mas para ganhar o prestígio humano. E Jesus foi muito sábio. Aquela multidão que estava ao lado dele, ele toma o homem e vai para um lugar separado, um lugar deserto, um lugar sozinho. Porque a nossa relação com Jesus, minha gente, não é uma relação de massa, não é uma relação de multidão e de anonimato, porque na multidão você não conhece as pessoas. A relação com Jesus sempre é íntima e pessoal.
E a atitude de Jesus de retirar aquele homem da multidão e levá-lo para um lugar afastado, é porque Jesus queria ter intimidade com ele. É porque Jesus queria alcançar o coração dele. E isso remonta o evangelho de domingo passado. Não é o que entra pela boca que torna o homem impuro, mas é aquilo que sai do coração. Então não era a paralisia daquele homem, não era a surdez daquele homem, não era a mudez daquele homem que fazia dele um homem impuro, mas era o seu coração. E Jesus, querendo purificar aquele homem, querendo curá-lo das suas debilidades, Jesus o chama para um lugar separado. E nós precisamos ter esta intimidade com Jesus no nosso deserto, naquele lugar individual, aonde você vai para fazer a sua oração, para entrar na sua relação íntima com Jesus. Seja diante do altarzinho que você tem na sua casa, seja no momento que você vem para rezar na capela do Santíssimo, nós precisamos a cada dia ter o nosso momento de sairmos do meio da multidão, da correria do dia a dia, das atividades do trabalho, até mesmo das atividades dentro de casa, e pedirmos a Jesus que pegue na nossa mão e que nos leve para onde? Para um lugar à parte, para que nós criemos esta relação íntima com Jesus. Porque Jesus ama cada um na sua individualidade, na sua pessoalidade. E Ele quer alcançar o mais profundo do seu ser, o seu coração. E eu explicava isso na semana passada. Na visão do Antigo Testamento, o coração era considerado a sede da pessoa, o sacrário da pessoa. E Jesus chama aquele homem à parte para isso, para alcançar o coração dele e não receber aplausos da multidão, como hoje nós vemos em tantas igrejas. Então tome cuidado com esse tipo de religião, de show de milagres. Tome cuidado com esse tipo de igreja que promove somente isso, porque quem age desta forma, age muito mais sobre o poder de Satanás do que sobre o poder de Jesus. Porque Jesus chamou o homem para um lugar separado e não queria reconhecimento da multidão, mas queria a vida daquele homem, certo? Então este detalhe é muito importante. Depois, Jesus em seguida colocou os dedos nos seus ouvidos. Acabamos de falar que a mão de Jesus é uma mão que? Poderosa. E aqui nós voltamos ao livro do Gênesis, a criação. Deus cria por meio da palavra. Faça-se a luz, e a luz foi feita. Quem é a palavra do Pai? Jesus. No princípio existia a palavra era Deus, a palavra estava com Deus, e a palavra se fez carne e habitou entre nós. Não é? Quem participou do seminário de fé católica, o padre explicou isso também na terça-feira. Então, o Pai cria por meio da palavra, e a palavra é quem? Jesus. Se Jesus é a palavra criadora do Pai, quem é a mão do Pai? Jesus. Se o Pai cria por meio da palavra, quem é a mão criadora do Pai? Jesus, porque Jesus é a palavra do Pai. Então, qual foi a segunda atitude de Jesus? A primeira foi para levar o homem a um lugar separado. E qual foi a segunda atitude? Jesus tocou nos ouvidos. Então, muito mais do que uma cura física, no relato deste evangelho, Marcos quer falar para a comunidade cristã que está começando a sua caminhada na fé, que nesta cura nós encontramos o relato também de uma nova criação que é realizada através de quem? De Jesus.
Quando Jesus toca o ouvido daquele homem que era surdo, ali nós temos uma nova criação daquele homem, porque ele não deixa apenas de ser surdo para ouvir fisicamente, mas aquilo que o impedia de ouvir a palavra do Pai, que é Jesus, foi retirado da vida dele. Porque a nossa fé entra por onde? Entra pelos ouvidos. Quando nós rezamos, meditamos a palavra, Deus fala conosco. Quando nós participamos dos sacramentos, ouvimos a palavra, ouvimos a pregação, então a fé entra por onde? Pelos ouvidos. Se aquele homem era surdo, ele estava impedido de acolher o dom de Cristo na vida dele, que nós chamamos de quê? De fé. E Jesus, ao tocar o ouvido daquele homem, faz dele uma nova criatura, abrindo seus ouvidos para que, escutando a palavra, ele também possa proclamar, porque quem não escuta também não fala. Gente, mas isso é lindo demais, não é? Agora olha a terceira atitude de Jesus, né? A primeira chamou separado, a segunda tocou nos seus ouvidos, e a terceira cuspiu e com a saliva tocou a língua dele. Diz o livro do Gênesis que o homem e a mulher foi criado do quê? Do barro. Então Deus cria o homem e a mulher do barro, e depois Ele vai mandar o Espírito da vida, que anima cada corpo, de cada homem e de cada mulher. Então esta atitude de soprar o hálito da vida na criatura feita por suas mãos. Quem são as criaturas de Deus? Cada homem e cada mulher, né? Tem também os animais, tem o universo todo, mas o ápice da criatura, da criação de Deus, podemos assim dizer, é o homem e a mulher. Então, depois de ser moldado pela mão de Deus, o homem e a mulher, Deus sopra o hálito da vida que anima cada homem e cada mulher. Sopra. E o sopro sai da onde? Da boca. O Evangelho disse que Jesus cuspiu e tocou com a sua língua a boca daquele homem. Então nós podemos também utilizar um outro exemplo, o beijo, né? O que você usa para beijar? A boca e a língua. Então por que há esta atitude, esse ato de Jesus com o surdo mudo? Porque naquele momento, sendo tocado pela saliva de Jesus, pela boca de Jesus, ele recebe também o hálito de uma nova vida, a força de uma nova vida, que é a vida de Deus. Se esse evangelho remete à nova criação, não é? Ouvimos a mão que molda o barro, e depois o sopro da vida. Então, na figura do surdo-mudo, na cura que Jesus fala, o evangelista está querendo ensinar para todos nós o quê? A nova criação, que pode ser você homem, que pode ser você mulher, a partir do momento que você permite o toque de Jesus e de receber o hálito de Jesus, a força vital que sai de dentro da boca dele, para que você tenha vida. Mas hoje nós não queremos receber o sopro de Jesus. Hoje nós não queremos receber a vida que Jesus pode nos comunicar. Nós queremos receber, são os prazeres do nosso mundo cotidiano. E quem não recebe o toque de Jesus, e quem não recebe o sopro de Jesus, se torna o quê, minha gente? Um defunto. Dizia isso há 3 domingos atrás na pregação, não é? Se não há o sopro do Espírito em nós, nós nos tornamos um defunto. O que é o defunto? É um corpo que já não tem mais
alma que já não tem mais espírito, não é animado. E aquele homem que estava vivo, vivia como um defunto, como um morto, à margem, excluído, não tendo a alegria. E diante daquela realidade, Jesus oferece a ele o quê? Uma nova vida, e ele se torna uma nova criatura. Agora olha o que Jesus diz para ele, depois de ter tocado seu ouvido, e depois de ter cuspido com a saliva, tocando a língua dele. Vamos para o versículo 34 e 35. Vamos ler juntos? Acharam aí? 34. Olhando para o céu, suspirou e disse: Éfata, que quer dizer, abre-te. Imediatamente seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou, e ele começou a falar sem dificuldade. Olha que maravilhoso! Maravilhosa é a ação de Jesus. Jesus olhando para o céu. Qual o significado disso? Jesus não faz nada sozinho. Tudo que ele faz é sob o consentimento do Pai. Porque aonde o Pai está, também está o Filho. E aonde está o Filho, também está o Pai. Então, Jesus olhou para o céu para dizer que ele tinha o consentimento do Pai para realizar esta nova criação. Era do desejo do Pai que este homem se tornasse uma nova criatura e tivesse a vida de Deus dele. E quem comunica a vida de Deus em nós e para nós? Jesus. Por isso Jesus olhou para o céu, suspirou e disse, na língua do surdo-mudo, aramaico, éfata, que quer dizer, abre-te. Abrir o que, minha gente? O ouvido e a boca. Porque Jesus tocou onde? O ouvido e depois, com a saliva e a língua, tocou o que? A boca. Para nos ensinar que a nova criatura, redimida pelo sangue de Jesus, através do seu batismo, recebe uma nova audição. O Papa Bento XVI dizia que até o nosso batismo, todos nós somos surdos, na dimensão espiritual, porque é através do batismo que nós renascemos para uma nova vida em Cristo, e os nossos ouvidos são abertos para ouvir a palavra de Deus, e a nossa língua é destravada para quê? Para proclamar e para testemunhar a graça de Deus que alcança o nosso coração. E foi isso que aconteceu com aquele homem. Os seus ouvidos foram abertos, e a sua língua, tocada pela língua de Jesus, pela saliva de Jesus, também foi aberta, foi destravada, para que ele proclamasse as maravilhas de Deus. Então hoje, o que é que você deve pedir a Jesus? Jesus, abra o meu ouvido, e Jesus, destrave a minha língua. Porque pode ser que a sua língua é só para reclamar, para falar mal dos outros, para xingar, para espraguejar, e de vez em quando você fala alguma coisinha que presta. Mas se fosse passar na peneira o que presta e o que não presta, olha que o que não presta pode encher uma bacia grande, não é? Então a nossa atitude de fé hoje qual é? Tocar os nossos ouvidos e pedir a Jesus, abra-te. Então toque os seus ouvidos, olhe para Jesus e fala para Ele, Jesus, abra os meus ouvidos. Peça para Jesus, Jesus, abra os meus ouvidos. Agora põe a mão na sua boca e fale para Jesus, Jesus, toque a minha língua, destrave a minha língua, para que eu possa proclamar a tua palavra. Amém? Então, esta é a atitude de Jesus
na nova criatura que Ele faz, sob o consentimento do Pai. E o Evangelho utiliza um adjetivo de intensidade. Imediatamente seus ouvidos se abriram e sua língua se soltou, e ele começou a falar sem dificuldade. A ação de Jesus, minha gente, não é para amanhã, não é para depois de amanhã, não é para a semana que vem, não é para o ano que vem. A ação de Jesus é imediata. O Evangelho citou: imediatamente ele começou a ouvir e a sua língua se soltou. Nós não queremos trabalhar nesta linha do imediatamente com Jesus, porque nós adoramos cozinhar o galo com Jesus. Vocês já cozinharam um galo na sua casa? O galo tem a carne muito dura, não é? Então, quando vai cozinhar o galo, a maioria das pessoas faz um fogareiro, porque demora muito tempo para cozinhar o galo. Se você vai cozinhar no fogão a gás, o gás no preço que está, você vai gastar 3 botijões. Então não compensa, não é, fazer o galo, por mais que a carne dele fique gostosa no final do dia. Então nós, com as coisas de Jesus, somos assim, cozinhamos o galo. Não, semana que vem, se der, eu vou à igreja. Não, amanhã, se der, eu rezo. Não, assumi essa missão na igreja. Ah, não, quem sabe ano que vem, porque agora minha vida está muito corrida, eu não tenho tempo. A ação de Jesus na vida daquele homem é imediatamente. Jesus não ficou esperando assim: não, semana que vem eu vou curar esse homem. Não, leva ele, porque hoje eu estou cansado. Ano que vem vocês trazem aqui de novo, porque eu faço a diferença na vida dele. Não, a ação de Jesus foi imediata, porque Jesus não quer esperar para comunicar o que ele traz do Pai para nós. E nós cozinhando o galo com Jesus, prorrogando, deixando para amanhã, para o mês que vem, para o ano que vem. Você não sabe, criatura, se você vai estar viva semana que vem. Então a graça é para hoje, é para agora. Não podemos mais cozinhar o galo com Jesus. É hoje. Abre os meus ouvidos, Jesus. É hoje. Destrava a minha língua, toca a minha boca. Me dê a graça de ouvir a tua palavra, experimentá-la no meu coração, para que a minha boca anuncie as grandes maravilhas do Senhor, não é? E é interessante como a liturgia é redondinha, minha gente. Olha o que o Salmo nos disse: bendize, ó minha alma, ao Senhor, bendirei ao Senhor toda a vida. Então, bendizer o Senhor significa o quê? Proclamar, anunciar que o Senhor é bom. E o Evangelho encerra com essa frase. Agora vamos lá para o versículo 37 do Evangelho. Olha lá o que está escrito no versículo 37 do Evangelho. Vamos ler juntos? Muito impressionados, dizia: ele tem feito bem todas as coisas. Aos surdos faz ouvir e aos mudos falar. Tudo o que Jesus faz é bom. Ele tem feito bem todas as coisas. Se você volta lá no livro do Gênesis, na criação, o autor sagrado vai dizer que depois de toda a criação estar pronta, Deus olhou e viu que tudo era bom. Se nesta atitude de Jesus há uma nova criação, Ele tem feito bem todas as coisas. Lá no livro do Gênesis, depois de ter criado, Deus olhou e viu que tudo era bom. Então, se esse relato nos identifica uma nova criação, que podemos viver em Jesus, porque estávamos privados da graça, daquela que nós fomos criados devido ao pecado original, a igreja de Jesus nos oferece o batismo, que abre os nossos ouvidos e destrava a nossa língua,
para percebermos que nós somos bons também, porque somos criaturas das mãos de Deus, e que tudo aquilo que nós fazemos sob o toque da mão de Jesus também se torna bom. A partir do momento que você permite que a sua vida seja conduzida pela mão de Jesus, a sua vida será diferente, porque será uma vida boa. A sua família será diferente, porque será uma família boa, porque tudo o que Deus faz é bom, e tudo o que Jesus faz é bom, porque Ele age sob o consentimento do Pai. Então, se você quer uma vida melhor, é permitir a Jesus te tocar, soltar a sua língua, conduzir a sua vida. Se você quer uma família boa, com B maiúsculo, não é? Não vai ser as coisas que você vai comprar, que você vai conquistar, que vai fazer da sua família boa. Vocês não têm noção de quantas famílias morando nestes condomínios fechados, de alto luxo, que são extremamente infelizes, porque não permitiram receber o toque de Jesus. E quem não é tocado por Jesus, não saberá nunca o que é a felicidade. Quem não recebe o toque de Jesus, não saberá nunca o que é a bondade, o que é ser bom. E a palavra para nós hoje é enfática, é direta, é objetiva, porque nós não podemos esperar mais. É para hoje, é para agora. Pedir ao Senhor: abra os meus ouvidos, destrave a minha língua, me faça uma nova criatura. Então vamos encerrar pedindo isso a Jesus. A oração nos possibilita este afastamento das coisas para criarmos intimidade com Jesus, e foi isso que Ele fez com o homem surdo. Então feche seus olhos agora e pense na sua vida, na sua família, nas suas buscas, naquilo que você almeja e que você ainda não encontrou a felicidade, nos seus ouvidos, que você permite entrar tanta coisa que não presta, e pode ser que a palavra de Deus não entre. Então põe a mão nos seus ouvidos e fala: Senhor, abra os meus ouvidos. Peça isso a Jesus agora, porque como Ele tocou aquele homem surdo, fazendo dele uma nova criatura, hoje Jesus quer te tocar. Fala: Jesus, abre o meu ouvido para escutar a Tua palavra, para ouvir a Tua voz. Toque a sua boca e fala: Jesus, destrave a minha língua. Toque a minha boca com a Tua saliva, com o Teu sopro, para que eu possa proclamar a Tua palavra, para que eu possa Te bendizer todos os dias da minha vida. Põe a mão no seu coração e fala: Jesus, me faz uma criatura nova, renovada pela força do Teu Espírito. Que eu não saia daqui, Jesus, como eu entrei. Tira, Jesus, toda surdez, toda mudez, toda dureza do meu coração, que me impede de ser uma pessoa boa, porque tudo que Deus faz é bom, e você é obra das mãos de Deus. E Jesus quer te dar esta dignidade de ser um filho bom, de ser uma filha boa. Vem, Senhor Jesus, com a Tua graça nos renovar, nos transformar nesta manhã, orientados por esta palavra, porque nós acreditamos que como Tu libertastes aquele homem surdo mudo, o Senhor também nos libertará da nossa surdez, que nos impede de Te ouvir. Que o Senhor nos liberte da nossa mudez, que nos impede de Te proclamar como nosso Senhor e como nosso Salvador. Nos renove, Jesus, nessa manhã. Nos faça criaturas novas, como fizestes com aquele homem, pelo poder e a graça do Teu Santo Espírito. Me faz novo, todo novo,
renovado em Jesus e me faz novo, todo novo, renovado em Jesus. Espírito Santo vem, Santo vem, Espírito Santo vem, Santo vem, Espírito de Deus. Me faz novo, Me faz novo, todo novo, todo novo, renovado, renovado em Jesus. E me faz novo, todo novo, todo novo, renovado. renovado em Jesus. Espírito Santo, Espírito Santo vem, Santo vem, Santo vem, Espírito Santo vem, Santo vem, Espírito de Deus. Mulheres, me faz nova e me faz nova, toda nova, renovada em Jesus. E me faz nova, toda nova, renovada em Jesus. Espírito Santo vem, Santo vem, Espírito Santo vem, Santo vem, Espírito de Deus. Homens, me faz novo, Me faz novo, todo novo, renovado em Jesus. E me faz novo, todo novo, renovado Espírito em Santo Jesus. Espírito Santo vem, Santo vem, Espírito Santo vem, Santo vem, Espírito